Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp. Nesse vídeo nós vamos estudar a convecção natural que acontece num canal entre placas paralelas, né? Então é um tipo de escoamento que a gente fala que é confinado, que seria análogo ao escoamento interno, né, na convecção forçada, tá? Então, qual que é a complicação, né? Complicação é a formação da camada limite. Então aqui a gente tem uma situação onde tem uma placa aquecida e um ar quiescente que está mais frio, né? Então vai se formar uma camada limite. Para esse vídeo eu estou assumindo que vocês já estudaram o problema da convecção natural sobre uma placa, né? Tem um vídeo aqui falando da resolução de problemas, né? Mas provavelmente também vocês já tiveram uma aula introdutória falando ali de número de Rayleigh, Grashof, né, esse tipo de situação. Bom, o que acontece quando a gente tem duas placas próximas? Vão se formar duas camadas limites, né, uma em cada placa. E a camada limite cresce com uma determinada velocidade e pode ser que as placas se encontrem ou não. Vai depender do espaçamento entre elas. E vai depender também da altura, né? Se vai dar tempo das camadas limites se encontrarem, né? Quando elas se encontram, né, é que a gente fala que o escoamento ficou confinado, né? Então, essa situação aqui seria a situação limite, né? As camadas limite se encontram exatamente na distância, né? Seria o limite para não ter nenhum tipo de confinamento, né? Se o comprimento for um pouco maior do que esse, daí já começa a ter uma região confinada, né? As camadas limite já se desenvolveram completamente, tá? Então, nesse caso, a camada limite ela piora a transferência de calor, porque o ar quiescente, né, ele vai ficando confinado e aqui, depois que as camadas limites se encontram, já não tem mais ar quiescente, né? Vamos dizer que o ar está mais frio, as temperaturas aqui dentro da camada limite, elas são maiores do que essas temperaturas que estão aqui. Então piora a troca de calor, né? As placas elas não conseguem dissipar tanto calor, tá? Então como é que a gente modela esse tipo de situação? Bom, tem 4 casos comuns de condições de contorno, tá? Então o primeiro seria as duas placas numa mesma temperatura, né? Então um problema completamente simétrico, tá? Outra situação seria se as duas placas têm o mesmo fluxo térmico, tá? Então a situação a condição de contorno de fluxo prescrito. Uma terceira situação é quando a gente tem uma placa diabática e a outra numa temperatura constante, ou uma placa é diabática, a outra está num fluxo constante, tá? Então, 4 situações comuns. Se as duas placas forem adiabáticas, não troca calor, né? Então, essas 4 situações constantes. E a gente vai ter, então, dois grupos de expressões dependendo, né? Então, por exemplo, se as duas placas estiverem na mesma temperatura, a gente vai usar essa expressão aqui. Se as duas placas estiverem na fluxo prescrito, a gente vai usar essa expressão aqui. Se for uma placa diabática, a outra isotérmica, e não importa qual que é qual, né? Só inverter a análise, a gente vai usar essa aqui, né? Porque a condição de contorno que está dominando é de temperatura constante. E se for uma placa é adiabática, a outra tem um fluxo prescrito, a gente vai usar essa aqui, né? Também é a condição de contorno dominante, tá? Pessoal, algumas informações sobre essas correlações. Esse tipo de situação, ele só aplica-se ao ar, tá? Então, a gente não consegue apesar de que tem o Rayleigh, né? A gente não consegue só considerar as propriedades de outro fluido, é só ar, que acaba sendo o fluido mais comum de convecção natural, tá? Então, primeiro detalhe. O segundo detalhe é que o Rayleigh ele sempre vai aparecer com esse fator, né, que é o espaçamento sobre a placa, sobre o comprimento, né? Então,
ele não está bem adimensionalizado, né? Porque vai depender dessa relação. Porque o que acontece? As propriedades, elas são calculadas numa temperatura média entre Ts e T infinito. Só que, cuidado, o T infinito é a temperatura que entra. Não é a temperatura média ao longo, porque aqui a temperatura média, a temperatura do ar está aumentando, né? Então, se a placa fosse maior, por exemplo, essa temperatura aqui no centro não é mais T infinito, porque as placas já se encontraram, as camadas de limite já se encontraram, desculpa. Tá? Então, você vai usar como referência essa temperatura que é na entrada, né? Mas, se o comprimento for muito grande, essa temperatura média vai mudar, né? Então, por isso que está explicitamente essa razão geométrica aqui. Tá? Terceiro ponto, quando a situação for de fluxo constante, a gente vai usar um Rayleigh modificado, né, de maneira que o K esteja, né, o calor esteja diretamente aqui, né? O Rayleigh, ele tem esse Rayleigh aqui, né, vamos colocar aqui para comparar. Esse aqui é G beta delta T S ao cubo sobre Ni alfa. Tá? E aqui, para caso de fluxo prescrito, né, o delta T ele meio que se transforma nesse QS, né, e daí tem a condutividade aqui. Tá? Então é um número de Rayleigh modificado. Para o caso de fluxo prescrito, a gente não tem temperatura a temperatura da placa está mudando, né? Ela cresce com a distância. A temperatura cresce nesse sentido aqui, porque conforme a camada limite cresce, piora a transferência de calor. Então, se está chegando um fluido aqui que é uniforme, né, desse lado aqui, nesse sentido aqui está piorando. Né? Então, essa região aqui vai ficar mais quente. Tá? Então, as propriedades elas são avaliadas numa temperatura média entre a temperatura de entrada do fluido e a temperatura na extremidade, tá? Que seria a temperatura máxima. Isso é um pouco diferente da situação de placas verticais isoladas, né? Onde a gente pegava a temperatura no centro. Tá? O primeiro vídeo dessa série fala sobre isso. Então, cuidado, né? As correlações são diferentes, as referências são diferentes. Tá? E os valores dos coeficientes estão colocados aqui, né, dependendo da situação. Daí aparecem aqui duas colunas, que é qual que é o espaçamento ótimo e qual que é o espaçamento máximo. Que diferença é essa? O espaçamento máximo, cuidado que não é o espaçamento que é máximo, é o espaçamento que maximiza a transferência de calor total. Tá? Então, o que a gente considera? A gente considera que tem um volume que está prescrito. O volume está fixo. Tá? Que é o que está nesse retângulo amarelo aqui. O espaçamento máximo, né, o S máximo, é o espaçamento onde as camadas limites se encontram só lá no final. Então, na verdade, você nunca vai ter confinamento. Né? Vai ser no limite. Tá? Essa situação é a que melhora a transferência de calor para cada placa, porque cada placa não vê a presença da outra, né? Porque quando elas se encontrariam, a placa já acabou, tá? Então, o S máximo é isso, é o espaçamento que eu consigo ter entre as placas para cada placa trocar o máximo de calor, tá? O que é o espaçamento ótimo? No espaçamento ótimo, eu diminuo a distância entre as placas. Tá? Só que daí as camadas limites vão se encontrar, tá? Eu coloquei de maneira muito exagerada aqui, tá? Só para mostrar que elas se encontram. Só que o que acontece? Como eu reduzi o espaçamento, as camadas limites se encontram, cada placa troca menos calor do que essa situação aqui. Porém, cabem mais placas. Né? Aqui, nessa situação de cima, tinha 1, 2, 3, 4, 5 placas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Coube uma placa a mais, tá? Porque eu espremi. Né? Então, o S ótimo
é o espaçamento que maximiza a transferência de calor total e não por placa. Tá? Se eu aumento o espaçamento, quer dizer, se eu diminuo o espaçamento ótimo, o que vai acontecer? Vai começar a caber mais placa, só que como as camadas limites vão se encontrar cada vez mais cedo, o H vai diminuindo. Então, quando o S é menor do que o S ótimo, o H diminui mais rápido que a área aumenta. Tá? Então não adianta, vou encher de placa. Mas o coeficiente de transferência de calor vai piorando, porque o escoamento está ficando cada vez mais confinado. Tá? E isso piora a transferência de calor. Se o S é maior do que o S ótimo, daí é o contrário, né? A área diminui, porque vai cabendo cada vez menos placas, é mais rápido que o H aumenta. Tá? Então, sempre que você alterar o espaçamento em relação ao espaçamento ótimo, seja aumentando, seja diminuindo, a transferência de calor total vai diminuir. Né? Esse espaçamento é o espaçamento crítico, onde a troca de calor é máxima. Né? Mas se você está interessado, né, placa a placa, né, esse espaçamento máximo seria esse aqui. Né? Aumentar o espaçamento mais do que isso não faz sentido, porque vai começar a caber cada vez menos placas e cada placa a troca de calor não vai diminuir, né? Porque a camada limite não vai alterar, tá? Então é isso que está colocado aqui. Qual que é o espaçamento ótimo para aumentar a transferência de calor total e qual que é o máximo, né? E aqui sempre está em função, né? Sempre é um múltiplo desse espaçamento, tá? Vamos resolver um problema aqui de escoamento confinado. Então fala uma situação bem típica, né, desse tipo de geometria. Uma série de placas de circuitos verticais encontram-se imersas no ar ambiente que excede a 17 graus Celsius e podem ser modeladas como placas planas verticais com fluxo uniforme. Considere as placas com comprimento e largura de 0,4 metros e espaçamento 25 milímetros. Então não adianta, vou achar qual que é o espaçamento ótimo e tal. Não, o espaçamento está dado. Se a temperatura máxima admissível na placa é de 77 graus, qual que é a potência máxima que pode ser dissipada pela placa? Tá? Problema bem interessante. Então a gente tem aqui duas placas. Então aqui tem um QS, né? E aqui também. Bom, essa placa aqui, ela tem esse comprimento que é de 0,4 metros, né? E esse comprimento aqui também é L, né? Normal a página. Bom, então vai ter aqui um espaçamento. Né? Aqui tem, né, toda a potência aqui. Aqui entra um ar, tem infinito igual a 17 graus Celsius. Daí ele fala, a temperatura máxima admissível é de 77 graus. Onde que vai acontecer a temperatura máxima? No topo. Né? Então, esse TL é de 77.
graus Celsius, né? É ali onde a temperatura é a máxima. Então, como é que eu consigo modelar essa situação? Eu vou pegar essa expressão aqui. Qual que é a expressão que é? Essa expressão aqui de baixo, né? O fluxo é prescrito, tá? Então, o Nusselt SL é C1 mais C2, né? Eu vou copiar aquela expressão ali. Só que qual que são os coeficientes, né? São esses aqui, né? Então, C1 é 48 e o C2 é 2,51, tá? Então, copiando aquela expressão, vai ficar assim. 48 sobre o Rayleigh estrela S sobre L, mais 2,51 Rayleigh estrela S sobre L na 2 quintos, tá? E tudo isso aqui na menos 1 meio. Só que daí tem um detalhe, tá? Que eu não tinha falado antes. Esse Nusselt, ele é definido de uma maneira especial, tá? Isso aqui é o QS sobre TSL, menos T infinito, S sobre K, tá? Aquele número de Nusselt, né, na hora de derivar a correlação, né, o pessoal que fez essa correlação, ele definiu o número de Nusselt assim, né? Isso aqui é um H, né, que é calor sobre TSL, tá? Também não deixa de ser, né? Isso aqui é um H, tá? E a referência, né, é a temperatura no L, né, que eu estou chamando aqui de L só, né? Muito bem, então a gente tem o TL, tem o T infinito, tem os espaçamentos. A gente vai precisar pegar as propriedades à temperatura de filme, né, entre 77 e 17. Então, TL mais T infinito sobre 2, que se fizer a conta, vai dar 320 Kelvin, tá? Então, eu vou numa tabela 320 Kelvin e vou pegar as propriedades relevantes, tá? O K é 0,0278 watts por metro Kelvin. A difusividade é 25,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados por segundo. A difusividade é 17,9 vezes 10 na menos 6 metro quadrado por segundo. Tá? O Rayleigh é calculado dessa maneira aqui, onde o G é 9,81 metros por segundo ao quadrado e o beta é 1 sobre o 320, né, Kelvin. Tá? Então, a gente consegue substituir todos os valores e só vai ficar o QS como uma incógnita, né? Então, vai ficar uma expressão assim, 0,015 QS, né? O que é o 0,015? É S sobre K vezes TL menos T infinito, que é o que está aqui. Tá? Essa razão, usando as propriedades e usando as dimensões, vai dar 0,015. Tá? E ali, no outro lado, vai ficar 0,815 sobre o QS, mais 0,492 sobre o QS na 0,4. Né? E tudo isso na menos 1 meio.
Agora, como é que a gente resolve isso? Tem que fazer de maneira iterativa, né? Tem que chutar um valor de QS, substituir aqui, calcular, dividir por 0,015 e achar o novo valor, até convergir, tá? Vamos fazer isso? Então, eu vou usar aqui um programinha em Python só para calcular isso, tá? Mas não vou usar nas propriedades nada, né? A gente já pegou tudo numa tabela, vou só fazer aquela iteração. Então, eu vou chutar aqui o meu valor, vou chutar 100 aqui, um valor redondo, tá? Então, vou fazer ele ficar iterando. Tá? Então, isso aqui é um artifício, ele vai ficar iterando até eu mandar explicitamente parar. Então, o QS old, vamos dizer que é o QS, né? O valor antigo, e o valor novo vai ser 1 sobre 0.015 vezes 0.815 sobre o valor antigo, mais 0.492 vezes o QS antigo na 0,4. E tudo isso na menos 0,5. Tá? Então ele vai calcular o novo valor. Daí ele vai voltar, pegar o valor antigo, né, e vai sempre atualizar. Tá? Vamos colocar aqui para imprimir, né, quais são esses valores. Daí como é que ele vai parar? Vai parar quando ele parar de mudar, né? Então vamos definir um resíduo dessa maneira assim, né? Isso aqui seria um valor absoluto. Né? A diferença entre uma iteração e a iteração anterior, né, é relativa, né? Quanto que mudou relativamente, tá? É assim, se esse resíduo for menor do que, sei lá, 1 vezes 10 na menos 3, tá? Vai parar de iterar. E aqui tem algum erro de sintaxe. Aqui faltou S. Então, assim, começou em 100, foi muito baixo, né? Daí ele foi para 277, 272, 283, 286,22, 286,77, 76, né? E parou. Tá? Esse é o fluxo, então, que corresponde, né? Os dois lados da equação estão satisfeitos, tá? Agora, qual que é a taxa mesmo? Né? A gente tem duas placas, né? Então, esse fluxo está sendo aplicado nas duas placas. Então, o calor é 2 vezes a área. Qual que é a área? O lado da placa é 0,4. Então, é 0,4 vezes 0,4 vezes esse fluxo. Tá? Que dá 92 watts. Essa é a potência que cada placa está dissipando. Ah, mas não tem duas placas? Mas é que cada placa também tem dois lados. Né? É outra maneira de ver isso. Né? Então está indo QS para um lado e está indo QS para o outro, né? A mesma placa, né? Tá uma série de placas, tá? Então 92 watts é a resposta.